Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus entre na tua casa, abençoe a tua vida hoje em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra para a nossa meditação e a palavra está no livro de João, Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 20, do verso 19 ao verso 23, e diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aleluia! Glória a Jesus por mais esta palavra. Meus queridos amados, meus queridos irmãos, esta palavra se encontra no capítulo 20 de João, um capítulo que fala sobre a ressurreição de Jesus, sobre Maria encontrando o túmulo aberto e indo contar aos apóstolos que o túmulo estava aberto. Depois todos viram ali o túmulo aberto, vendo que Jesus não estava mais lá. E neste trecho que nós lemos, as portas estavam fechadas, cerradas, pois os apóstolos, os discípulos estavam com medo dos judeus que tinham prendido, crucificado, matado Jesus. E logicamente todos ali passaram a ser alvo da perseguição daqueles que mataram Jesus. E diz esse texto que lemos que Jesus chegou e pôs-se no meio deles, com as portas fechadas. Isso é fantástico, porque pode parecer para alguns que Jesus não estava ali com seu corpo físico e glorificado, como diz a palavra, mas em outro texto, que não vou aqui detalhar, mas está na palavra, que o próprio Jesus, ele fala para Tomé tocar nas suas feridas. E o próprio Jesus diz para aqueles que estão ali que ele não era um espírito, uma aparição, porque poderia ser um sonho, uma visão, e para deixar bem claro que ele estava ali com o seu corpo, que o corpo dele ressuscitou e era um corpo glorificado, ele pede para que toquem nele. E ainda diz: o espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. E depois ele pede algo para comer. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito. Agora, o que eu quero destacar aqui é sobre a paz. Este texto que diz que Jesus fala 2 vezes: paz seja convosco. Primeiro como saudação, shalom em hebraico. Mas o interessante, o detalhe desse texto é que Jesus fala uma segunda vez. Quando ele chega e põe-se no meio de todos, ele diz: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, provando que era ele e o corpo dele que sofreu a crucificação. Seguindo de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Agora, por que Jesus falou 2 vezes? Isso me chamou muito a atenção. A primeira vez que Jesus fala paz seja convosco foi como uma saudação, dizendo paz seja convosco, ou shalom, ou que a paz esteja com vocês, como uma saudação. Na segunda vez, paz seja convosco, é seguido de um mandamento. Um mandamento que é o ide pregar o evangelho a toda criatura. E aqui, de uma forma diferente, ele diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, eu estou dando paz para vocês, de verdade. Na primeira vez eu disse uma saudação, paz seja convosco, mas agora eu estou te dando uma paz que o mundo não pode dar, como ele mesmo disse. A paz que transcende o entendimento, que transcende todo o conhecimento humano, como diz Paulo em uma de suas cartas. Mas ele segue dizendo que o Pai me enviou, eu cumpri tudo o que eu devia ter cumprido como filho, como salvador do mundo. Agora, eu dou essa paz a vocês e tudo o que vocês precisam para irem, porque eu envio a vós para seguir com a pregação do Evangelho, salvação de almas, transformação de vidas. E segue dizendo: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meus amigos, veja que em João 14, Jesus fala claramente que eu vou, mas voltarei a vós, pois enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e este vos ensinará todas as coisas. Aqui Jesus começa a cumprir a sua promessa de enviar o Espírito Santo. Ele mesmo, antes de subir aos céus ressurreto, ele assopra o Espírito Santo, dizendo, entre linhas: eu estou enviando vocês, mas eu estou assoprando em vocês o Espírito Santo para que vocês tenham entendimento e tenham toda a capacitação que vocês precisam. E aqui ele disse: recebei o Espírito Santo. Veja que não é uma força, algo que está só em volta. Ele falou: recebei o Espírito Santo. Aqui começa a promessa sendo cumprida.
do Consolador. Por que começa? Porque ela termina de ser cumprida em Atos capítulo 2. Porque Jesus, antes de subir aos céus, ele disse a todos os discípulos: ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder do alto, e assim vocês serão minhas testemunhas na terra. Em Atos 2, o Espírito Santo desce como línguas repartidas de fogo, e todos ali são batizados no Espírito Santo. Aqui era uma preparação para que eles fossem batizados no Espírito Santo. E ali realmente, como Jesus disse em João capítulo 3 a Nicodemos, que é necessário nascer da água e do Espírito. E o que eu quero atrelar aqui agora é sobre isso. Ser batizado no Espírito Santo, como João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu não sou digno de desatar suas sandálias, e este vos batizará com o Espírito Santo. Veja que todas essas promessas se cumpriram em Atos capítulo 2. E a paz, esta paz que Jesus falou 2 vezes, primeiro como saudação, segundo, realmente colocando essa paz neles, está atrelada a receber o Espírito Santo de verdade. O Espírito Santo que é Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. É Deus morando, habitando naquele que nasceu de novo. E esta paz está atrelada a isso. É impossível receber esta paz sem receber o Espírito Santo. Pois é esta paz que só o Espírito Santo coloca no corpo, alma e espírito daquele que realmente nasceu de novo e teve um encontro com Jesus. E Jesus ainda hoje diz: paz seja convosco. Ele não diz esteja convosco, porque podemos ter a paz que o mundo pode dar, oposto ao que Jesus pode dar, uma paz de ausência de guerras, de silêncio, de ficar em meio à natureza, mas não é essa paz, porque essa paz que o mundo pode dar, ela é passageira, ela é incompleta, ela não resolve a turbulência, os medos e a escuridão que está no seu coração. Mas a paz que transcende o entendimento, a paz que Jesus diz: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo, esta paz arranca toda a escuridão, todo o medo, porque é uma paz que vem da eternidade, onde Jesus hoje está lá aguardando até que todos os seus inimigos estejam por escabelo de seus pés. E de lá, ainda hoje, ele ainda diz: paz seja convosco, não esteja convosco, mas paz seja convosco. Você quer que essa paz seja com você? Que você seja um com essa paz? E eu digo, porque eu recebi essa paz há 13 anos atrás. Fui batizado no Espírito Santo. E é por isso que hoje estou aqui pregando o Evangelho. Porque não foi ninguém que me convenceu, nenhuma religião, mas Jesus que apontou para mim e veio até mim e colocou essa paz no meu coração e fez eu nascer de novo. E Ele me impulsionou até hoje pregar o Evangelho e fazer e cumprir esse mandamento. Eu envio a vós, Jesus tem me enviado, mas Ele quer enviar você também. Ele quer te dar essa paz também. Ele não quer que você fique nessa escuridão, nesse medo, nessa incompletude que é a tua alma sem o Espírito Santo de Deus. Amém? Creia. Isso é para todos. Não é só para, você tem o dom da palavra. Não. O próprio Deus disse que o desejo dele é que
todos cheguem ao conhecimento da verdade e que ninguém se perca. Jesus ama a todos e esse amor é demonstrado através da salvação. Que aquele que tem encontro com Jesus e recebe o Espírito Santo está vivendo de verdade, não sobrevivendo. Amém? Quero orar pela sua vida. Curva a sua cabeça ou feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome por esta palavra, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor ainda diz a todos que estão na terra: paz seja convosco. Mas muitos não estão compreendendo como ali em primeiro momento os discípulos não compreenderam o que era realmente essa paz até eles serem batizados no Espírito Santo em Atos 2. Mas como semeador e pregador do Teu Evangelho, eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui mais uma vez, envia-me a mim. E da mesma forma eu oro para que o Senhor envie esta pessoa que está me ouvindo, primeiramente fazendo como o Senhor fez, dê paz ao coração desta pessoa que está ouvindo. Inunda o coração, a mente dela, o corpo, alma e espírito dela com esta paz agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todas as trevas saiam agora, com a Tua luz entrando, dissipando, mostrando tudo que deve ser mostrado e retirando tudo que não deve estar ali, em nome de Jesus. Porque a Tua luz ilumina de verdade, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que seja arrancado de Ti toda amargura, toda depressão, tudo que tem, toda fonte de medo, tudo que tem causado escuridão, tudo que tem causado pavor em teu coração, sai agora em nome de Jesus. Que você possa ter um encontro com Cristo de verdade. Que não seja só uma palavra jogada ao vento, que daqui a pouco você esquecerá, paz seja convosco. Não. Que realmente essa paz inunde o seu coração de forma perfeita, inabalável e eterna, em nome de Jesus. Que todo mal se aparte de ti, da tua casa, dos seus, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada, renovada pelo Espírito Santo de Deus. E que não eu, mas o Espírito Santo, como diz a palavra, te convença do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus ainda hoje está te dizendo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Deus abençoe ricamente a sua noite, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.